Essa doença afeta gestações de gêmeos, e é extremamente rara de acontecer, por isso você provavelmente nunca ouviu falar sobre ela. A princípio é normal confundi-la com os gêmeos siameses, mas na verdade são coisas totalmente distintas. Fica comigo que eu vou te contar todos os detalhes ainda neste vídeo. Os gêmeos parasitas são também chamados de fetos em feto. É um caso muito raro que ocorre em gestações de gêmeos, no qual um feto mal formado é absorvido pelo feto saudável se alojando geralmente em sua barriga. Isso ocorre porque nas 3 primeiras semanas da gestação os embriões não se dividem, fazendo com que um deles se aloje no corpo do outro. Durante a gestação os fetos iniciam seu crescimento de modo paralelo, mas o gêmeo parasita tem o seu crescimento interrompido por um defeito ou pela dominância vascular do seu irmão. Grande parte dos casos torna-se evidente já nos primeiros anos de vida, e apesar de ser considerado uma condição benigna, o tratamento é a remoção cirúrgica do gêmeo parasita. Ele nunca completa o seu desenvolvimento, na verdade, muitas vezes sequer desenvolvem um cérebro 100% saudável ou um coração funcional. Por conta disto o gêmeo parasita não consegue sobreviver por conta própria. Estima-se que ocorra um caso a cada 1 milhão de nascimentos ao redor de todo o mundo, porém, há menos de 100 casos de fato registrados em que essa condição foi comprovada. Portanto, por ser tão raro, ainda há muitas perguntas sem respostas, mas se a equipe médica fizer uma análise detalhada com os equipamentos corretos é possível detectá-lo e tomar as medidas cabíveis. O gêmeo dominante em geral se assemelha a um bebê normal, o que pode dificultar a detecção do gêmeo parasita. Porém, se essa condição não for tratada, o gêmeo saudável pode ter sérios problemas de saúde devido ao fato de estar carregando seu irmão em seu corpo. É importante salientar que essa condição não pode ser confundida com a que ocorre com os gêmeos siameses, pois embora possam se parecer à primeira vista, são coisas totalmente distintas como mencionei no começo do vídeo. A principal diferença que podemos citar entre os gêmeos parasitas e os gêmeos siameses é que no caso dos gêmeos parasitas cessa o seu desenvolvimento durante a gestação, enquanto que no caso dos gêmeos siameses ambos continuam a se desenvolver até o nascimento. O desenvolvimento do gêmeo parasita acontece da seguinte forma: sabemos que gêmeos idênticos vêm de um óvulo fertilizado que se divide em 2 após a fecundação, o que resulta em 2 fetos separados. Se o óvulo falhar nessa separação, o resultado é o que chamamos de gêmeos siameses, só que em alguns casos durante essa separação, um dos fetos é absorvido ainda nas primeiras semanas, fazendo com que o seu desenvolvimento seja interrompido, tornando-o então o gêmeo parasita. Enquanto que o outro feto se desenvolve normalmente e acabe se tornando o gêmeo dominante. A maior parte dos gêmeos parasitas apresenta anencefalia, que é uma malformação na região da cabeça, pois por se alojarem no corpo do irmão, acabam não tendo tanto espaço para crescerem completamente, mas eles geralmente desenvolvem membros como mãos, pés e coluna vertebral. Em alguns casos eles podem até desenvolver órgãos, mas essa condição é ainda mais rara. Os sintomas dessa doença ainda são incertos, pois não há nenhum que possa ser considerado como um sintoma a ser observado para a detecção do gêmeo parasita. Porém, o diagnóstico do mesmo pode ocorrer ainda durante a gestação com procedimentos de ultrassom. No entanto, tudo vai depender da posição do feto saudável e do local onde o gêmeo parasita se encontra em seu irmão. E mesmo que as condições sejam favoráveis para o ultrassom, ainda é difícil afirmar com certeza se há ou não um gêmeo parasita. Aqui no Brasil o caso mais recente ocorreu no Distrito Federal no ano de 2020. Uma mãe levou a sua filha que possuía apenas 6 semanas de vida para o hospital, pois a pequena estava vomitando uma espécie de líquido verde. Chegando lá foi detectado algo que a princípio parecia um tumor. Porém, quando os médicos analisaram mais a fundo foi diagnosticado que se tratava de um caso de gêmeo parasita. Portanto, ela teve que fazer o procedimento cirúrgico para a retirada do feto mal formado que estava alojado próximo ao seu intestino delgado. A equipe do hospital onde foi realizada a cirurgia informou que, após ser retirado, o feto foi analisado pela área de patologia que identificou que alguns órgãos haviam se desenvolvido no gêmeo parasita, tais como o baço, fígado e articulações,
A bebê resistiu bem à cirurgia e já pôde voltar para casa alguns dias após o procedimento. Obrigado por assistir até aqui. Se você quiser receber mais vídeos como este, deixe o seu curtir, se inscreva no canal e ative o sininho.